Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos, a partir de agora, reunidos para iniciarmos a análise do tema Equação do segundo grau. Verificaremos, então, a definição sobre equação do segundo grau, para que eu possa apresentar para você que existem dois tipos de equação. A equação incompleta, que a gente resolve mais rápido, até por não precisar de fórmula de Bhaskara ou de análise em cima de soma e produto, e também a equação completa, que você pode utilizar a fórmula de Bhaskara ou soma e produto para conseguir solucionar essa equação. Lembrando que uma equação ela possui coeficientes importantes, que é o que a gente chama de coeficiente A, B e C para uma equação do segundo grau, e essa definição de uma equação completa ou incompleta, ela vai depender dos valores que os coeficientes acabam assumindo. Só que eu falo para você uma coisa que você não pode esquecer. A equação do segundo grau ela só admite soluções reais. Então, se você, porventura, em algum momento da sua questão, encontrar o valor de delta, que é o famoso discriminante de uma equação do segundo grau, se você encontra o valor de delta negativo, como você precisa extrair a raiz quadrada de delta quando você está resolvendo uma equação por fórmula de Bhaskara, não dá para extrair uma raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números reais, só nos números complexos. E como a equação do segundo grau ela só admite solução real, não existirá x que satisfaça aquela relação de igualdade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, bora começar a nossa aula, equação do segundo grau, conceitos iniciais e depois faremos questões para que você possa resolver as equações comigo e assim conseguir finalizar essa preparação. Vamos lá? Equação do segundo grau é a nossa aula de hoje. Denomina-se equação do segundo grau qualquer sentença matemática que possa ser reduzida à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde x é incógnita, é a variável dessa equação, e a, b e c são números reais. E esse a ele tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero, eu deixo de ter uma equação do segundo grau e passo a ter uma equação do primeiro grau. Beleza? Então esse a aqui ele tem que ser diferente de zero. Lembrando que a, b e c são coeficientes da equação e uma equação do segundo grau só admite soluções reais. Então a solução tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Vamos lá. Temos aqui dois tipos de equação, como eu falei a princípio. Eu posso ter uma equação no segundo grau incompleta, e isso vai acontecer quando o coeficiente b, o c ou ambos forem iguais a zero, ou você também pode ter uma equação completa, quando todos os coeficientes da minha equação a, b e c forem diferentes de zero. Então, se algum coeficiente, seja b, c ou ambos, forem iguais a zero, essa equação é incompleta. E se todos os coeficientes forem diferentes de zero, essa equação do segundo grau é uma equação completa. Lembrando que na equação incompleta, eu resolvo mais rápido. Por que eu resolvo mais rápido? Porque eu não dependo de fórmula de Bhaskara, eu não dependo de soma e produto para resolver uma equação incompleta. Então, resolvo mais rápido. Beleza? Vamos lá. Vou demonstrar aqui para você, rapidamente, as situações. Eu posso ter uma equação incompleta em B, considerando que meu B é igual a zero, isso vai acontecer assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Isso é a forma geral de representar uma equação do segundo grau. Se eu disser que o meu b é igual a zero, 0 vezes x dá zero. Então esse pedaço aqui dá zero e faz com que a minha equação tenha o seguinte formato: ax ao quadrado
mais C é igual a zero. Então, numa equação incompleta em B, como B eu considerei sendo igual a zero, a minha equação ela tem x ao quadrado e tem termo independente, mas não tem o x aparecendo, porque o meu B é igual a zero, fazendo com que essa equação seja incompleta em B. A equação será incompleta em B quando B for igual a zero. É o que está acontecendo aqui nesse primeiro caso. Ó. Equação incompleta em B. O B foi igual a zero. Se eu tenho essa equação x ao quadrado menos 25 é igual a zero, o meu coeficiente A, e eu quero que você já entenda isso, sempre será o valor que está relacionado a x ao quadrado. Se aqui eu tenho x ao quadrado, é porque eu tenho o meu coeficiente A. Está aqui. O meu A, nesse caso, ele vale 1. Só que esse 1 não aparece porque 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Mas se eu tenho x ao quadrado aparecendo é porque eu tenho coeficiente A. Porque o coeficiente A é o valor que se relaciona a x ao quadrado. O coeficiente B, a gente consegue perceber que é aquele que se relaciona à variável x. Só que não aparece variável x aqui na minha equação. Então, o meu coeficiente B ele é igual a zero. Agora, o coeficiente C, dá para perceber que é um termo independente, porque ele não se relaciona com nenhuma variável, nenhum valor de x. E aqui eu tenho um termo independente, que é o menos 25. Então, meu C ele é menos 25. Então, perceba que nessa equação aqui do segundo grau, só o B é igual a zero. Então, essa equação ela é incompleta em B. Se ela é incompleta em B, qual é o formato que ela assume? X ao quadrado e termo independente. Ah lá, x ao quadrado, termo independente. Beleza. Professor, como é que eu faço para resolver essa equação? Quando for uma equação incompleta em B, isso é similar à equação do primeiro grau. Mas, ó, similar a princípio. Só a ideia principal, na verdade. Porque numa equação do segundo grau, geralmente a gente resolve utilizando fórmulas, mas no caso de equação incompleta eu não preciso de fórmula matemática. E por que esse primeiro caso é similar à equação do primeiro grau? Porque na equação do primeiro grau a gente fazia letras para um lado e números para o outro. E é o que a gente vai fazer aqui também, sempre que a equação for incompleta em B, é isso que eu vou fazer. É letras para um lado e números para o outro. Esse 25 aqui está negativo, ó. Ele passa para lá, positivo. Então fica x ao quadrado é igual a 25. Era a única similaridade, tá? De uma equação do primeiro grau. Agora, eu estou observando aqui nessa equação do segundo grau, x ao quadrado é igual a 25, que o nosso propósito é trabalhar da seguinte maneira. Se é x ao quadrado é porque um número multiplicado por ele mesmo tem que ser igual a 25. Exemplo, se eu substituir o valor de x por 5, 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado, dá 25. Então, aquele x possível pode ser 5. Ou também pode ser menos 5. Porque se eu fizer menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais, isso dá 25, exatamente o resultado que eu quero encontrar. Então, esse x também pode ser menos 5. Ora bolas, se aquele x ele pode assumir duas soluções, a gente faz isso aqui para poder resolver finalmente essa análise. Se eu tenho x ao quadrado igual a 25, para encontrar o valor de x, eu calculo a raiz quadrada de 25. Só que existem duas soluções possíveis para satisfazer essa equação. Pode ser 5, como também pode ser menos 5. Porque se eu fizer 5 vezes 5 dá 25. E se eu fizer menos 5 vezes menos 5 também dá 25. Então existem duas soluções possíveis para esse valor de x.
Por isso que quando a gente chegar naquele patamar de uma equação do segundo grau, a gente faz assim, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Lembrando que se é a raiz quadrada não preciso colocar índice, né? Então x é igual a mais ou menos a raiz de 25. A raiz de 25 é igual a 5, então x é igual a mais ou menos 5. Logo, o conjunto solução, as raízes que satisfazem aquela relação de igualdade são menos 5 e 5 ou mais 5, o que preferir. Tudo bem? Resolvemos então aqui uma equação incompleta em B, quando B é igual a zero, a variável x ela some da equação e só aparece x ao quadrado e termo independente. Quando isso acontecer, a equação ela é incompleta em B, porque o B foi considerado igual a zero. Vamos agora para a nossa próxima análise, para a equação incompleta em C. Se agora eu tenho uma equação incompleta, caracterizada porque o meu coeficiente C foi igual a zero, agora eu tenho uma outra leitura a realizar. Vamos ver? Vamos lá. Primeiro, só entenda o seguinte. Numa equação incompleta em C, lembrando que a forma geral, estamos aqui trabalhando com a incompleta em C, porque o C agora será igual a zero. Forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Estou considerando agora o meu c sendo zero, porque essa equação é incompleta em C. Então, eu só terei isso aqui agora na minha equação, ó. Ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Então, numa equação incompleta em C, só vai aparecer x ao quadrado e x. Olha lá, x ao quadrado e x. Não vai aparecer termo independente, porque o meu c foi igual a zero, então ele acaba não aparecendo. Beleza? Vamos lá. Como é que eu faço para resolver? Primeiro, só para treinar. Lembra que o valor que está relacionado a x ao quadrado é sempre o meu coeficiente a. Então, meu coeficiente a nesse caso é 1. Aquele 1 nunca vai aparecer, porque 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Meu coeficiente b é aquele valor que está relacionado a x, que é 2. Coeficiente c é um termo independente, não existe. C igual a zero, por isso que aquela equação é uma equação incompleta em C. Temos aqui então x ao quadrado mais 2x é igual a zero para resolver. E toda vez que a gente tiver uma equação incompleta em C, a gente vai buscar decompor o primeiro membro da equação. Esse aqui é o primeiro membro, não é? Beleza. A gente vai fazer uma decomposição. De que forma? A gente vai fragmentar, vai quebrar aquela relação, vai buscar reescrever de uma outra maneira, colocando aquilo que aparece em evidência. Aquilo que aparece em evidência é porque está tão evidente assim que está nas duas parcelas daquela soma, que é a variável x. O x aparece aqui também, então a gente coloca esse x em evidência. O que é colocar o x em evidência na leitura da matemática? É pegar aquela relação inicial e, já que eu estou colocando esse x em evidência, eu vou buscar fazer comparações e essas comparações representam uma ideia de divisão. Ou seja, eu vou pegar cada pedacinho do meu primeiro membro e vou dividir pelo valor que eu coloquei em evidência. Então, se eu tenho x ao quadrado, eu vou dividir por x, isso dá x. Porque quando eu faço x vezes x, eu volto a ter x ao quadrado. Beleza. Agora falta colocar a outra parte lá, ó, nessa comparação. Eu tenho mais 2x e eu quero dividir por x. Isso dá mais 2. Posso fechar, porque quando eu fizer x vezes mais 2, eu volto a ter mais 2x. Fiz a decomposição no meu primeiro membro, tudo isso é igual a zero. E notem o seguinte, se eu pego essa equação aqui, vou jogar para lá para você ver,
x que multiplica x mais 2 é igual a zero, essa equação que a gente acabou de caracterizar aqui, nada mais é do que a equação que se encontra no nosso exemplo. Porque se eu fizer a distributiva aqui, ó, eu fico com x vezes x ao quadrado, x vezes mais 2 2x, isso é igual a zero. Olha lá, é exatamente o nosso exemplo 2 aqui. Belezinha? E aí, professor, como é que eu faço agora para finalmente resolver a minha equação? Moleza. Primeira solução necessária quando acontecer esse tipo de situação de equação incompleta em si é essa daqui, ó. X igual a zero. Então, tu já tem a tua primeira solução, x igual a zero. E para encontrar a segunda solução, você pega o que está dentro do parênteses e faz a mesma coisa. Iguala a zero. Então, agora a gente vai fazer x mais 2 é igual a zero. Esse 2 que está positivo passa para cá, negativo. X é igual a zero menos 2, logo x é igual a menos 2. Prontinho. Tá aí. O teu conjunto solução é menos 2 e 0. São os dois valores que conseguem satisfazer aquela relação de igualdade. Maravilha? Vamos agora para o nosso terceiro caso. O nosso terceiro caso é uma equação incompleta em B e C. Opa! É porque B é igual a zero e C também é igual a zero. Se eu tenho o formato de uma equação que assim pode ser representada de forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Se eu estou considerando o meu b sendo zero, o meu c também sendo zero, isso aqui não vai fazer parte da minha equação, porque 0 mais 0 dá zero, nem precisa aparecer. O que vai aparecer na minha equação é aquilo, ó. É x ao quadrado igual a zero. É o que está acontecendo aqui, ó. Temos x ao quadrado sendo igual a zero. Temos então uma equação incompleta em B e C, porque B é igual a zero, C é igual a zero. O único valor de coeficiente que dá para identificar aqui, ó, é o meu coeficiente A, que é o 3. Porque é esse 3 que está multiplicando x ao quadrado. Então ele é o meu coeficiente A. Mas eu não tenho o x aparecendo ali, só o x ao quadrado. Então o meu B foi zero. Não tem o termo independente, C também foi zero. Então B igual a zero e C também igual a zero. Professor, como é que eu faço para resolver uma equação incompleta em B e C? Molinho, preste atenção. O exemplo é esse aqui, ó. 3x ao quadrado é igual a zero. Tá vendo esse 3? Esse 3 está multiplicando x ao quadrado. Qual é o valor que multiplicado por 3 possa dar zero? Zero. Somente 0 vezes 3 que eu consigo fazer com que o zero seja encontrado naquela relação de igualdade. Então não precisa nem fazer conta, porque esse x ao quadrado tem que ser zero. Porque só o 3 vezes 0 que vai dar zero como resultado. Mas tem gente que gosta de fazer conta, então vou apresentar para vocês as contas, tá? Olha lá, esse 3 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então ficaria assim, ó, x ao quadrado é igual a zero divididos por 3, x ao quadrado é igual a zero. Agora sim, ó, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê zero como resultado. A única solução possível é zero. Não há outro tipo de solução possível. Muitas vezes o aluno ainda faz isso aqui, ó, x igual a mais ou menos a raiz de zero. Mas não existe mais zero e não existe menos zero. Se x ao quadrado é igual a zero, é porque a única solução possível para x é o próprio zero. Tudo bem? Pronto. Sempre que você tiver uma equação incompleta em B e C, saiba que a única solução possível é x é igual a zero. Maravilha? Beleza. Bom, finalizamos essa primeira parte aí de equação do segundo grau e falei sobre equações incompletas. E no próximo bloco nós falaremos sobre equação do segundo grau, equação completa.
Vou apresentar para você com calma como é que funciona aquela fórmula de Bhaskara, e aquela fórmula que você achou que nunca mais fosse precisar na sua vida, mas ela está voltando para a sua vida para que você possa passar no concurso e também apresentar a ideia da soma e do produto. Beleza? Daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí!